O deserto estava envolto em uma neblina fina, que ondulava entre os cactos e as rochas irregulares como se a própria terra respirasse. O vento cortava o rosto de Takoda, jovem Apache de olhar atento, enquanto seu cavalo avançava lentamente pela trilha estreita. Cada passo da montaria levantava pequenas nuvens de poeira, misturando-se à bruma do amanhecer e criando uma atmosfera de silêncio pesado, interrompida apenas pelo rangido da sela e pelo relincho distante de outros cavalos. Takoda estava sozinho. Desde muito jovem, aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Sua tribo havia sofrido perdas que ele ainda carregava na memória, ataques de homens que não respeitavam a vida, roubos e traições que deixaram cicatrizes invisíveis em sua alma. Mas naquela manhã, a solidão parecia maior que o habitual. Algo no ar fazia o jovem Apache apertar o cabo do arco, os olhos percorrendo cada sombra entre as rochas, cada movimento súbito das plantas agitadas pelo vento. Foi então que ele viu o corpo caído ao longo da trilha. Um homem, vestido com uniforme de marshal, jazia entre pedras e cactos, parcialmente coberto pela areia que o vento espalhava. Uma flecha ainda cravada em suas costas denunciava o ataque recente. Takoda desacelerou o cavalo, aproximando-se com cautela. O coração dele batia mais rápido, mas não de medo. O jovem sabia que precisava avaliar cada situação antes de agir. Ele observou o homem de perto. Os olhos semicerrados, o corpo tensionado pela dor, a respiração irregular. Era evidente que a vida ainda pulsava, mas que a cada segundo a situação poderia piorar. Takoda desceu do cavalo silenciosamente, a poeira levantando-se ao redor de suas botas, e aproximou-se do marshal, mantendo a mão próxima à flecha. A desconfiança era natural. Em sua experiência, nem todo homem ferido era confiável, e muitos carregavam segredos ou intenções ocultas. Você está vivo, mas mal, murmurou Takoda, a voz firme, porém contida. Quem fez isso com você? O marshal apenas gemeu, incapaz de responder de imediato. O jovem Apache estendeu a mão para ajudá-lo a se sentar, mas manteve a postura defensiva, atento a qualquer movimento. Ele sabia que, mesmo ferido, o homem poderia reagir de maneira inesperada, ou até carregar inimigos escondidos. A paisagem ao redor parecia aumentar a tensão. A neblina do amanhecer dificultava a visão, as sombras das rochas criavam formas que pareciam se mover, e o vento arrastava sons imaginários entre os cactos. Cada detalhe tornava o ambiente hostil, lembrando Takoda de que o deserto não perdoa erros. Ao mesmo tempo, havia uma beleza silenciosa naquele cenário. O sol começava a tingir o horizonte de tons alaranjados, dourados e vermelhos, enquanto as rochas refletiam a luz em ângulos inesperados. Takoda avaliou rapidamente como poderia ajudar o homem. Retirar a flecha sem cuidado poderia ser fatal, mas deixá-la ali também arriscava sua vida. O jovem Apache respirou fundo, confiando em sua habilidade e experiência de caça e sobrevivência. Com movimentos precisos e controlados, ajustou o corpo do marshal, tentando reduzir a pressão sobre a ferida e evitando piorar o sangramento. Cada gesto exigia paciência e concentração máxima. Enquanto trabalhava, a mente de Takoda percorria possíveis cenários. Quem poderia querer eliminar um marshal sozinho em uma trilha isolada? Caçadores de recompensa, criminosos que ele havia perseguido, ou alguma vingança antiga? Ele precisava decidir rapidamente: carregar o homem para um abrigo próximo, permanecer na trilha correndo risco, ou tentar despistar qualquer perseguidor que pudesse estar nas proximidades. O silêncio do deserto era quase absoluto, interrompido apenas pelo sussurro do vento entre os cactos e o gemido ocasional do marshal. Takoda percebeu que aquela manhã não seria apenas sobre salvar uma vida, mas também sobre decidir em quem confiar, sobre medir coragem, habilidade e instinto. O jovem Apache sentiu uma mistura de tensão e responsabilidade. Qualquer erro poderia ser fatal para ambos. Enquanto o sol continuava a subir, dissipando parcialmente a neblina, Takoda tomou sua decisão. Precisava mover o homem ferido, encontrar abrigo, proteger o segredo da trilha e se preparar para qualquer ameaça que pudesse surgir. O deserto, silencioso e implacável, assistia ao início de uma história marcada por coragem, perigo e mistério, onde cada escolha definiria a linha entre vida e morte. E naquele instante, com o vento frio soprando e a luz do amanhecer tocando suas faces, Takoda compreendeu que aquele encontro mudaria não apenas o destino do marshal, mas também o seu próprio caminho, forçando-o a enfrentar perigos. Confiar em alguém pela primeira vez e entrar em uma trama de violência e redenção que só o Velho Oeste poderia oferecer. Takoda ajustou cuidadosamente o corpo do marshal ferido sobre o dorso do cavalo,
apoiando com força suficiente para evitar quedas, mas com delicadeza para não agravar a flecha cravada em suas costas. Cada passo do animal levantava nuvens de poeira que se misturavam à neblina do amanhecer, criando um cenário que parecia suspenso entre realidade e sonho. O jovem Apache mantinha os olhos atentos a qualquer movimento nas sombras do deserto, consciente de que caçadores ou inimigos poderiam rondar a trilha. Ele conhecia cada gesto necessário para sobreviver no ambiente hostil, o toque certo para aliviar a dor, a maneira de ajustar a sela improvisada e até o ritmo da respiração do cavalo para não sobrecarregar o ferido. Depois de alguns minutos que pareceram horas, avistou uma pequena caverna entre rochas irregulares, parcialmente escondida por arbustos secos e pinheiros baixos. Seria ali o abrigo ideal, protegido do vento e dos olhos de possíveis perseguidores. Com esforço, Takoda ajudou o marshal a descer do cavalo, apoiando-o em seus ombros. O homem gemeu, arqueando o corpo com dor, e Takoda sentiu a flecha pressionando suas mãos, lembrando que cada segundo contava. Ele ajeitou cuidadosamente o ferimento, removendo a flecha com precisão, usando ervas secas que havia recolhido nas viagens anteriores. O sangue escorria lentamente, mas o jovem Apache controlava o fluxo, pressionando com bandagens improvisadas de pano limpo. Respire devagar, murmurou Takoda, enquanto trabalhava. Você precisa manter a calma. O marshal fechou os olhos, deixando-se conduzir pelo cuidado silencioso do rapaz. Entre gemidos e respirações pesadas, a voz rouca do homem emergiu. Eu estava atrás de homens perigosos. Criminosos que não se importam com a vida. Mas fui emboscado. Pensei que era o fim. Takoda ergueu uma sobrancelha, mantendo a desconfiança. Não era comum encontrar um homem ferido que não carregasse segredos, e o deserto ensinara-o a nunca confiar cegamente. No entanto, a determinação do marshal em falar a verdade, mesmo em fragmentos, despertava curiosidade. Quem são eles? Perguntou Takoda, a voz firme, mas controlada. E por que você estava sozinho? O marshal hesitou, o sangue e a dor tornando as palavras difíceis. Achei que poderia capturá-los antes que fizessem mais vítimas. Mas eles estavam preparados. Me pegaram de surpresa. Takoda sentiu lentamente, analisando cada gesto, cada nuance da expressão do homem. A honestidade era um luxo raro, mas ele ainda precisava ter cautela. Enquanto isso, preparava o fogo na caverna, esfregando pedras secas para criar faíscas, respirando com precisão para manter o calor e a fumaça controlada. Pequenas brasas surgiram, e o cheiro de madeira queimada misturou-se ao ar frio do deserto, trazendo uma sensação mínima de segurança. Ele recolheu água de um pequeno riacho próximo, filtrando-a com pedaços de pano, e ofereceu ao marshal, que aceitou com gratidão silenciosa. Takoda também caçou pequenas presas durante a tarde, devolvendo parte da energia do ferido com carne assada na fogueira. Cada gesto, cada cuidado, reforçava a sensação de que aquele abrigo improvisado era mais que um refúgio físico, era um espaço onde confiança e respeito começavam a se formar. Conforme o dia avançava, o marshal começou a falar mais sobre sua vida, a responsabilidade de manter a lei, a perda de companheiros em emboscadas passadas e a determinação de nunca abandonar vítimas inocentes. Takoda ouvia atentamente, ainda mantendo distância emocional, mas percebendo uma vulnerabilidade que conectava os dois. Ele mesmo compartilhou fragmentos de sua história, sua tribo dispersa, a necessidade de sobreviver sozinho e a solidão que o acompanhava desde jovem. Você aprendeu rápido, disse o marshal, a voz cheia de dor e admiração. Não é apenas força física, é inteligência, instinto. Takoda desviou o olhar, respirando fundo. Havia algo estranho em se sentir reconhecido, em perceber que suas habilidades e coragem eram valorizadas. A tensão inicial, construída pela desconfiança e pelo passado, começava a ceder, dando lugar a uma conexão baseada em respeito mútuo e vulnerabilidade compartilhada. Enquanto a noite caía, o deserto ao redor da caverna parecia silencioso, quase cúmplice. O jovem Apache ajustou a bandagem mais uma vez, certificando-se de que o marshal estivesse seguro para descansar. Ele observou o homem dormir por alguns minutos, percebendo que ambos precisariam confiar um no outro para enfrentar o que viesse a seguir. No silêncio da caverna, com o fogo crepitando e sombras dançando nas paredes de pedra, Takoda compreendeu que aquele encontro não era apenas sobre salvar uma vida. Era sobre a construção de um vínculo delicado, nascido da coragem, da empatia e do instinto de sobrevivência. O deserto testaria ambos,
Mas agora havia algo mais forte que a solidão, a possibilidade de confiança e parceria, ainda incipiente, mas palpável. E assim, enquanto o vento soprava lá fora e o céu escurecia, Takoda sentiu pela primeira vez que aquele dia, começando com o amanhecer e uma flecha cravada nas costas de um homem estranho, poderia ser o início de uma história de redenção, coragem e lealdade improvável no coração do velho oeste. O silêncio da noite descia sobre o deserto como um manto pesado, e mesmo dentro da caverna, Takoda sentia o vento arrastando pequenas partículas de areia pelo chão. Cada ruído fora da abertura da pedra parecia amplificado. O estalo de uma pedra, o ranger de uma árvore baixa, o sussurro do vento entre os cactos. A mente do jovem Apache estava alerta, cada músculo pronto para reagir, mas seu foco principal era o Marshal, agora consciente e sentado próximo à fogueira, ainda recuperando fôlego. Enquanto observava o entorno, Takoda percebeu pegadas frescas na areia fina do lado de fora. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, indicavam que não estavam sozinhos. O coração do jovem acelerou. Caçadores de recompensa estavam rastreando o homem que ele salvara. Não havia tempo para hesitação. Cada decisão agora podia significar vida ou morte. Eles estão próximos, murmurou Takoda, com a voz baixa, quase um sussurro para não alarmar o Marshal. Devemos nos preparar. O Marshal assentiu, seus olhos ainda carregando a dor do ferimento, mas também a determinação endurecida de um homem que já enfrentará a morte diversas vezes. Eu sabia que eles viriam, disse ele, a voz rouca. Não posso falhar de novo. Perdi homens, amigos, em uma emboscada passada. É por isso que estou aqui, apesar da flecha, apesar de tudo. Takoda ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras. O Marshal não apenas carregava uma ferida física, mas também uma culpa profunda, uma determinação que o impulsionava a continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Era um homem marcado pelo passado, como ele próprio, mas de forma diferente. Eu também, respondeu Takoda, a voz firme, mas carregada de lembranças dolorosas. Minha tribo foi atacada quando eu era jovem. Sobrevivi sozinho. Aprendi a caçar, a rastrear e a esconder-me, mas sempre carreguei a solidão. Nunca confiei completamente em ninguém. A revelação não era apenas uma partilha de histórias, era uma ponte silenciosa entre duas vidas marcadas pela perda. Ambos entendiam que o deserto e seus perigos forjavam não apenas o corpo, mas a mente e a alma. A empatia surgia de cada palavra, mas o deserto não perdoava vulnerabilidades. Enquanto conversavam, o som distante de cascos ecoou suavemente pelas pedras. Takoda se ergueu, examinando rapidamente o horizonte pela abertura da caverna. Um grupo de figuras se movia com cuidado, mas cada detalhe do terreno indicava que os caçadores de recompensa conheciam bem a região. Eles se aproximavam de forma silenciosa, calculada, buscando vantagem sobre quem estivesse desprevenido. Precisamos planejar, disse Takoda, a tensão moldando sua voz. Eles estão vindo por nós. Se agirmos sem estratégia, podemos perder ambos. O Marshal concordou, apoiando-se na parede de pedra da caverna. Ele descreveu parte do território, as trilhas que poderiam usar e os possíveis esconderijos. Takoda absorveu cada informação, analisando pontos fortes e fracos, calculando cada passo. A confiança ainda era cautelosa, mas necessária. Era a diferença entre sobreviver e morrer. Durante a conversa, pequenos detalhes do passado de ambos vieram à tona. O Marshal revelou ter perdido companheiros importantes em emboscadas anteriores, homens que considerava família de missão, mortos por negligência ou azar. A culpa carregada por ele era evidente. Cada cicatriz, cada expressão cansada, contava a história de perdas que moldaram sua determinação. Takoda, por sua vez, compartilhou memórias de ataques à sua tribo, de noites passadas escondido nas sombras, da fome e do medo constante. Cada relato era carregado de dor e aprendizado, de sobrevivência em meio à crueldade do mundo. A conexão entre eles crescia não apenas pelo respeito às habilidades do outro, mas pela compreensão silenciosa de vidas marcadas pelo sofrimento e pelo dever. Enquanto a noite avançava, os ruídos externos aumentavam. Passos discretos, mas regulares, confirmavam que os caçadores estavam se aproximando. Takoda preparou o abrigo, pequenas armadilhas com pedras, cobertura para o fogo da fogueira, locais estratégicos para atacar caso os inimigos entrassem na caverna. Cada movimento era calculado, cada gesto minuciosamente planejado. Não podemos falhar, disse o Marshal, a voz firme.
Não desta vez. Takoda sentiu, sentindo a tensão crescer. A confiança entre eles ainda era tênue, mas suficiente para agir como equipe. Qualquer erro, qualquer hesitação, poderia significar o fim de ambos. O jovem Apache observava o deserto com olhos atentos, cada sombra e cada movimento avaliados. Ele sabia que precisaria combinar instinto, habilidade e coragem, enquanto Marshall dependeria de sua experiência e determinação para enfrentar a ameaça. O vento soprava mais forte, trazendo com ele o cheiro da poeira e das plantas secas. Cada som parecia amplificado, cada sombra parecia esconder perigo. O deserto, silencioso até então, transformava-se em um observador atento de um jogo de vida ou morte. Takoda sentiu o peso da responsabilidade. Proteger o homem ferido não era apenas questão de empatia, mas de estratégia e sobrevivência. Enquanto a madrugada se aproximava, ambos sabiam que o próximo passo definiria tudo. O Marshall não podia recuar, Takoda não podia hesitar, e os caçadores de recompensa se aproximavam, certos de que não encontrariam resistência suficiente para impedir seu objetivo. A tensão pairava no ar, carregando consigo a certeza de que qualquer erro seria fatal. E assim, dentro da caverna silenciosa, iluminada pela tênue luz da fogueira e pela lua crescente, Takoda e o Marshall se prepararam. Não eram apenas sobreviventes, eram aliados temporários, unidos pelo perigo iminente, pelo passado compartilhado de perdas e pelo instinto de enfrentar o velho oeste de cabeça erguida, mesmo quando tudo parecia conspirar contra eles. O amanhecer estava próximo, mas a batalha, interna e externa, ainda estava por vir. A confiança crescia lentamente, como uma chama tênue que precisava resistir ao vento do deserto e às sombras que se aproximavam. A escuridão da noite ainda se agarrava ao deserto, mas os primeiros raios do amanhecer começavam a tingir o horizonte com tons de laranja e vermelho. A caverna onde Takoda e o Marshall se abrigavam estava silenciosa, exceto pelo crepitar da pequena fogueira que iluminava as paredes de pedra. Mas o silêncio era enganador. Fora, a areia fina já mostrava pegadas de caçadores de recompensa, aproximando-se com cuidado, estudando cada movimento como predadores à espera da presa. Takoda estava pronto. Arco em mãos, flechas preparadas, olhos atentos a cada sombra, cada detalhe do terreno. O Marshall, apesar da flecha cravada nas costas, ajustava sua arma, respirando profundamente, preparando-se para o confronto inevitável. A tensão entre eles era palpável, o perigo aproximava-se, e a necessidade de agir em conjunto contrastava com o desejo de Takoda de permanecer solitário, de confiar apenas em si mesmo. Eles estão perto, murmurou Takoda, apontando discretamente para o sul da caverna. Devemos nos posicionar. O Marshall assentiu, a dor em seu corpo evidente, mas a determinação firme. Sem recuar, disse, a voz firme. Se vamos sobreviver, precisamos lutar juntos. Takoda observou o amanhecer se expandindo pelo deserto, percebendo as silhuetas dos inimigos entre as rochas e a vegetação seca. Eram 4 caçadores de recompensa, armados e experientes, movendo-se silenciosos, como se o deserto fosse parte de sua própria estratégia. Cada gesto deles indicava cálculo e malícia. Não havia espaço para hesitação. O jovem Apache respirou fundo, lembrando-se de tudo o que aprenderá sobre rastreamento e emboscadas. Colocou flechas na corda do arco, ajustou a posição do corpo e indicou ao Marshall. Fique atrás das pedras. Quando eu disparar, você cobre o lado direito. A batalha começou com o estalo de flechas cortando o ar, atingindo pedras e areia com força, levantando pequenos sprays de terra e poeira. Takoda movia-se com precisão, usando a caverna como proteção, disparando flechas com rapidez e exatidão. O Marshall, apesar da dor, disparava sua arma em tiros calculados, cobrindo ângulos que o jovem Apache não podia alcançar. Cada movimento era coordenado, cada gesto refletia anos de experiência e treinamento. O deserto se transformava em um campo de guerra em miniatura. Pequenas explosões de areia, gritos contidos e o tilintar metálico das armas se misturavam ao vento da manhã. Takoda sentiu a adrenalina correr pelas veias, mas também o peso da responsabilidade. Proteger o homem ferido era mais do que uma questão de coragem, era uma prova de que sua força tinha propósito quando compartilhada. Em meio ao caos, um dos caçadores tentou flanquear a caverna. Takoda percebeu o movimento, disparando uma flecha que atingiu o inimigo no ombro, derrubando-o parcialmente. O Marshall, ao mesmo tempo, cobriu o outro lado, atirando com precisão. Havia sincronia entre eles, construída rapidamente, mas forte,
baseada em respeito e necessidade. No calor do combate, Takoda sentiu uma vaga sensação de vulnerabilidade. Ele sempre se orgulhara de sua independência, de nunca depender de ninguém. Mas naquele momento, percebeu que a coragem não é só enfrentar o inimigo sozinho, é lutar ao lado de alguém, confiar em outro para sobreviver. Cada gesto do marshal, cada tiro preciso e cada palavra de encorajamento aumentavam essa compreensão. O combate se intensificou. Um dos caçadores conseguiu se aproximar perigosamente, mas Takoda, com agilidade, o atingiu com uma flecha certeira. O deserto parecia conspirar a favor deles. As rochas, as sombras e o terreno irregular funcionavam como aliados, fornecendo cobertura e vantagens estratégicas. Cada vitória parcial fortalecia o vínculo silencioso entre os dois homens, construído não apenas sobre a sobrevivência, mas sobre a admiração mútua. Finalmente, após minutos que pareceram eternos, os caçadores restantes perceberam que não poderiam vencer. 2 caíram, feridos ou incapacitados, os outros recuaram, desaparecendo entre a areia e as rochas. O silêncio retornou, pesado e sufocante. Takoda caiu de joelhos, respirando com dificuldade, observando o horizonte enquanto o sol se elevava lentamente, iluminando o deserto com uma luz cálida e difusa. O marshal, apoiando-se nas pedras, suspirou profundamente, sentindo a dor da flecha e dos ferimentos, mas também o alívio da vitória. Ele olhou para Takoda, com um misto de gratidão e reconhecimento. Você salvou minha vida, disse, a voz carregada de emoção. Takoda desviou o olhar, ainda absorvendo a batalha. Ele sabia que ambos estavam marcados, fisicamente e emocionalmente. As cicatrizes não seriam apenas visíveis, mas também internas, lembrando-os da intensidade do confronto e do peso de suas escolhas. Não foi só minha, respondeu, a voz firme. Lutamos juntos. Pela primeira vez, Takoda sentiu que sua habilidade de sobreviver sozinho podia ter propósito quando compartilhada com outro. A batalha não apenas o salvou fisicamente, mas também os transformou emocionalmente, forjando respeito, confiança e uma ligação silenciosa que não precisava de palavras. Enquanto recolhiam suas armas e avaliavam os ferimentos, o jovem Apache percebeu algo importante. Ele não precisava mais carregar tudo sozinho. A parceria com o Marshal, construída sob fogo e sangue, mostrará-lhe que força e coragem se tornam ainda mais significativas quando servem a algo maior do que apenas a sobrevivência individual. O amanhecer se espalhava agora pelo deserto, iluminando as rochas e a areia com tons dourados e alaranjados. A clareira caverna estava silenciosa novamente, mas carregava as marcas da batalha, pegadas, pedras deslocadas, brasas da fogueira e corpos caídos dos inimigos. Takoda e o Marshal respiraram juntos, sentindo a conexão forjada pela luta, pela vulnerabilidade compartilhada e pelo triunfo sobre o perigo iminente. O jovem Apache sabia que aquela vitória era apenas temporária. O deserto continuaria a ser implacável, novos perigos surgiriam, e decisões difíceis ainda viriam. Mas pela primeira vez, ele sentiu que não precisava enfrentar tudo sozinho. O Marshal havia se tornado não apenas um aliado, mas também uma razão para que sua coragem tivesse significado, para que sua habilidade tivesse propósito. E assim, com o sol agora alto o suficiente para dissipar a neblina matinal, Takoda e o Marshal permaneceram lado a lado, prontos para enfrentar o que viesse seguir, com marcas físicas, emocionais e uma parceria que nenhum inimigo poderia quebrar. O sol finalmente emergia no horizonte, tingindo o deserto com tons de dourado e laranja, iluminando cada pedra e cada grão de areia que, até pouco tempo, fora palco de uma batalha feroz. A clareira onde Takoda e o Marshal haviam enfrentado os caçadores de recompensa mostrava agora as marcas da luta, pegadas profundas, pequenas crateras de impacto, brasas apagadas da fogueira que iluminou a noite de tensão. O vento soprava suavemente, espalhando o aroma de terra e pó, como se a própria natureza tivesse decidido acalmar-se após a tempestade. Takoda observou o Marshal, que apoiava-se nas pedras com o corpo ainda dolorido, mas os olhos brilhando com determinação. O jovem Apache sentiu algo diferente em seu peito, uma sensação de propósito, de que sua coragem e habilidades, até então usadas apenas para sobreviver sozinho, agora poderiam servir a algo maior. Vamos, disse Takoda finalmente, ajustando o arco nas costas. Vou ajudá-lo a completar sua missão. O Marshal assentiu, reconhecendo a força e a lealdade do jovem Apache. A improvável parceria, forjada na dor e na batalha, transformava-se agora em confiança sólida. Takoda,
que sempre caminhara sozinho, percebeu que a vida, apesar do peso do passado, oferecia oportunidades de redenção e de conexão verdadeira. A coragem não era apenas sobreviver, mas também estar presente pelo outro quando ele mais precisava. Enquanto caminhavam juntos pela trilha da clareira, Takoda refletiu sobre tudo o que havia acontecido, o perigo iminente, a confiança tênue que se formou, a determinação do Marshall e sua própria trajetória marcada pela solidão e pela perda. Cada passo sobre areia quente era um lembrete de que o passado molda, mas não define o futuro. Os erros, as perdas e as cicatrizes, físicas e emocionais, serviam apenas como lições, não como correntes que os impedissem de avançar. O deserto, que antes parecia impiedoso e solitário, agora se mostrava como um espaço de oportunidades e decisões. Takoda percebeu que a verdadeira força não estava apenas na habilidade com o arco, na rapidez com que se movia ou na precisão de suas flechas, mas na capacidade de confiar, proteger e inspirar coragem no outro. O Marshall, mesmo ferido, tinha aprendido que depender de alguém não era sinal de fraqueza, mas de inteligência e resiliência. Enquanto a luz do sol se espalhava pelo horizonte, Takoda e o Marshall seguiram pelo caminho que se estendia à frente, sentindo que, apesar das cicatrizes da batalha, havia esperança. A paisagem desértica, agora banhada pela luz dourada, simbolizava não apenas o fim da noite de conflito, mas também o início de uma nova jornada. Cada rocha, cada cacto e cada sombra lembrava-os da batalha travada, mas também da coragem que haviam encontrado dentro de si e no outro. Takoda olhou para o Marshall e sorriu, uma expressão simples, mas cheia de significado. Era o reconhecimento de que a vida podia ser dura, que o deserto podia testar cada fibra do corpo e do espírito, mas que a coragem compartilhada cria laços que duram muito além do perigo imediato. Eles continuariam juntos, prontos para enfrentar desafios e proteger a justiça, transformando o que começou como um encontro fortuito em uma parceria marcada por respeito, lealdade e coragem. O jovem Apache sentiu uma paz inesperada, mas não o tipo de paz que apaga a aventura ou o perigo. Era a tranquilidade de saber que, mesmo em um mundo cruel e selvagem, era possível agir com honra, coragem e compaixão. O Velho Oeste continuaria impiedoso, mas agora havia esperança, e o futuro estava aberto para aqueles dispostos a lutar e confiar. Se você gostou desta história do Velho Oeste, curta o vídeo, comente sua parte favorita e inscreva-se no canal para mais aventuras cheias de tensão, coragem e emoção. Lembre-se, às vezes, o verdadeiro heroísmo vem da coragem de ajudar os outros, mesmo quando ninguém mais acredita em você.